Quantos querem ouvir palavra de Deus aqui agora? Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 7. Versículo de número 13 ao versículo de número 15. Vou pedir para o meu teclado, segura só um pouquinho. Pode, meu filho? Já já a gente faz trabalho juntos, tá? Vou fazer só uma guisa introdutória aqui. E eu preciso da atenção de toda a igreja para Lucas capítulo de número 7, do versículo 13 ao versículo de número 15. Todos que acharam, digam amém. Amém. Verso 13, na tradução que eu tenho em mãos, diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Vou ler novamente, porque isso daqui é profecia para nós. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Eu já vou ler o versículo 15, mas profetiza para alguém, eu já vou dar um spoiler. Diga para duas pessoas, diga assim, ó, o defunto vai falar. Não, você não falou, você me enganou, você só mexeu a boca. Fala mais forte, diga, o defunto vai falar. Aleluia. Versículo 15. E entregou-o à sua mãe. E entregou-o à sua mãe. Amém. Vou fazer uma exposição bíblica, mas antes eu gostaria de fazer um pedido para todos vocês, se possível. Vou pedir para que você libere uma palavra profética sobre a vida de duas pessoas que está do seu lado. Se ele é adorador, está no Aviva, está animado, ele vai selar a palavra profética que ele vai receber aí agora, porque ninguém que recebe uma palavra profética fica de boca fechada. Ele sela a palavra falando aquilo que os pentecostais mais sabem falar. Glória, aleluia, é hoje, fala Deus, é comigo mesmo, manda Jeová, é manto, é terra. Eu estou na terra de profeta. Então libera a palavra e eu quero ver ele selar agora. Vai lá, diga para duas ou três ou quantas pessoas você sentir. Só não pode ficar de boca fechada. Diga para ele assim, ó, ninguém vai enterrar a tua história. Diga para ele. Ninguém vai enterrar a tua história. Ninguém vai enterrar a tua história. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico neotestamentário. Um texto que nos mostra mais 35 ou 37 milagres operados por Jesus, pelo menos é aquilo que está narrado de forma descritiva dentro do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Bem da verdade que João, no Evangelho, no capítulo 21, verso 25, diz que Jesus operou tantas obras que não há livro no mundo que teve a capacidade de comportar as muitas obras operadas por ele. Logo, nós sabemos que é muito mais do que 35 ou 37. A verdade é que Charles Haddon Spurgeon chamou tanto a atenção dele, esses milagres operados por Jesus, que ele escreveu uma obra. E a obra é tão riquíssima que ele teve que dividir em 3 volumes. A verdade é que o texto, ora lido, nos traz mais um destes milagres. Quem conhece o texto sabe que é a ressurreição de um menino, filho único de uma mulher que era viúva. E antes de aplicar algumas lições dentro deste texto, pois a mensagem emana do texto, eu quero, como guisa introdutória, destacar pelo menos 3 observações a respeito deste texto e o seu contexto. A primeira observação que eu destaco é que esse texto é uma exclusividade da narrativa lucana. Você não encontra esta história narrada por Mateus, por Marcos e nem
por João. Uma segunda observação que eu faço questão de dar nota é que Lucas 2, evangelistas, é o mais detalhista. É grego, escreve aos gregos, e os gregos não engoliam qualquer coisa. Mas por mais detalhista que era Lucas não faz questão de nos apresentar essa mulher pelo seu nome. Como qualquer uma outra pessoa, essa mulher tem um nome, mas Lucas faz questão de dar nota a respeito de um problema que ela carrega. É uma viúva. Não bastando isto, uma terceira observação é que o texto diz que ela está a caminho do cemitério de Naim, que segundo a tradição está do lado de fora da cidade, e prova disto é que o verso de número 12 diz que ela está em direção da porta da cidade, a intenção é atravessar, ir até o cemitério, sepultar o seu filho. Isto daqui tem tudo a ver com a cultura deles, com a mente dos religiosos, já que o santo não poderia se misturar com o profano. Nós poderíamos parafrasear o gadareno, fundamentar, mostrando que ele também vivia nos sepulcros e que estava no fundo da cidade, do lado de fora da cidade, e isto é real. O santo não poderia se misturar com o profano. Mas o que me chama a atenção nesta terceira observação é que o texto faz questão de dizer que se trata de um filho homem, um filho do sexo masculino. E quem conhece um pouco da cultura judaica e da perspectiva bíblica, sabe muito bem que é necessário se atentarmos para este detalhe, já que se trata do seu único filho. Quando a Bíblia fala do seu único filho, a Bíblia está querendo mostrar para todos nós que já existe um problema na vida desta mulher. É uma judia. E sendo ela uma judia, ter apenas um filho já é um grande problema. Quem conhece sabe muito bem que um dos salmos da Bíblia chega a dizer que bem-aventurados são aqueles que enchem deles a sua aljava, e a Bíblia está fazendo uma referência à história familiar, à herança. Pois dentro da perspectiva verotestamentária, como neotestamentária da cultura judaica, filho homem fala de história familiar. Todos os judeus da terra, desde os dias do Antigo Testamento, acredita que está sustentado sobre os ombros do filho homem a responsabilidade de levar adiante o nome da família, e por isso eles entendem ser história. Eles entendem que Deus é um Deus de história. E de fato Deus é Deus de história. Pois quando de forma corriqueira você vê no Antigo Testamento a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de história. É por isso que frequentemente nós nos deparamos com aqueles textos na Bíblia, principalmente nas páginas do Antigo Testamento, que diz que Cicrano gerou Betrano, Betrano gerou fulano, fulano gerou não sei quem. Já leu isso na Bíblia? Aqueles nomes que parecem mais línguas estranhas. Isso acontece muito naquele período que você tira para orar. Depois de 30 minutos de oração, você se levanta, vai abrir a Bíblia para ver o que Deus quer falar. Aí sai naquelas páginas dizendo que não sei quem gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem. E nós, na nossa simplicidade, não entendemos que quem escreveu a Bíblia foi judeu. Judeu gosta de história. Eu poderia aqui pegar um gancho e parafrasear o porquê Mateus abre o Evangelho, levantando uma plataforma, se utilizando da árvore genealógica de Cristo, já que ele está escrevendo de forma primária aos judeus. Judeu gosta de história. É por isso que Ana está desesperada. E quando ela está pedindo um filho, não é um Samuel simplesmente que ela quer. Ela está dizendo, eu quero ter história. Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele entra para dentro da sua tenda. E dentro da sua tenda, no seu mundo, quando ele questiona a Deus acerca do Eleazar, nas entrelinhas ele está dizendo, eu amo Eleazar. Eu quero bem ao Eleazar. O Senhor sabe o quanto eu sou apegada ao Eleazar. Só tem um detalhe, qual? Não é gerado das minhas entranhas. Não é a minha história. Não sei se você vai pegar, mas é mais ou menos isso. A ideia do texto, estou cansado.
de dar glórias ao Senhor vivendo a história dos outros. Eu quero a minha história. É por isto que Raquel um dia chegou diante de Jacó e disse: eu quero ter filhos. Ela está dizendo: eu não tenho história, e do que vale viver? Eu prefiro morrer. É por isso agora que você vai entender o porquê a Bíblia faz tanta referência, dá tanta ênfase acerca da morte dos filhos de Jó. É a história. Quando morrem os filhos de Elimeleque e Noemi, o Malom e o Quilion, é a história. É por isso que quando Jesus foi introduzido no cenário do Novo Testamento, ele não foi bem-vindo, porque todo mundo quer saber quem é ele, da onde ele veio, de qual tribo ele descende. História. Vou abrir um parênteses e vou começar a aplicar para quem crê. Por quê? Porque dentro deste caixão, o que está sendo levado para ser sepultado é muito mais do que um jovem. Um ser tricotomista, corpo, alma e espírito. É muito mais do que um filho, é toda a projeção familiar. Toda a responsabilidade que estava sobre o pai, na sua morte, foi transferido para o filho, e era este filho em vida quem deveria cuidar da mãe, gerar o alimento, proteger e, o mais importante, dar continuidade na história. O que está sendo levado aqui para ser sepultado é a história. Não sei se você vai pegar, mas enquanto eu estava orando, pedindo para Deus avivar no meu coração a mensagem desta noite, o espírito da profecia testificou no meu espírito que é isso que Satanás quer fazer, quer sepultar história, quer enterrar história, quer acabar com história, quer detonar histórias. Mas eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus, no encerramento desta festa, liberar a palavra para quem crê. Lá vai, a tua história Satanás não vai sepultar. A história da tua família Satanás não vai sepultar. A história do teu casamento Satanás não vai sepultar. Eu não sei se você está na liberdade do Espírito para quebrar o protocolo, mas só para a gente ficar mais à vontade, é começar a aquecer as turbinas. Catuca quem está do lado e diga para ele: dê glória, porque quem escreveu a tua história foi Jeová. Diga para ele: não, você não falou, você me enganou, você só mexeu a boca. Grita, grita, quem está no Aviva nem fala, grita, grita, grita. Diga para ele: a tua história Satanás não vai sepultar. Como pregar? É ler, explicar e aplicar. Deixa eu já liberar a palavra. Por quê? Quem dá a última palavra aí não é homem. Quem dá a última palavra aí não é o especialista. Quem dá a última palavra aí, com todo respeito às autoridades da terra, assim diz o Senhor na minha boca, quem dá a última palavra aí é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. E o púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções. Porque se a gente não se equilibrar emocionalmente, a gente já sai nos mantos aqui. Mas avivamento sem Bíblia não é avivamento. Então observe que, e eu vou ser expositivo, porque o verso 12, o texto diz que ela está a caminho do cemitério. E se não der glória agora, está ruim. Por quê, pastor? Porque no verso 12 ela está a caminho do cemitério. Mas no verso 11, Jesus está em direção da cidade. Antes de sair, Jesus vai chegar. Deixa eu desossar isso daqui. E se puder me ajudar só com mais um pouquinho do retorno, que eu estou começando a me empolgar. Só mais um pouquinho do retorno, por favor. Por quê, pastor? Porque o verso de número 12, pastor Gesiel, meu amigo, ela está a caminho do cemitério e não é a primeira vez. Ela é o quê? Já tinha passado por lá. O bom de pregar na igreja do está escrito é isso, não precisa nem fazer força. Porque o assim diz o Senhor pode falhar, mas o está escrito não falha. Oi, tem alguém aqui ou já foi todo mundo embora? Então lá vai. Por quê? Pastor Lucas, está no texto, ela é viúva.
Quanto tempo faz, pastor, que ela passou por lá? Não sei. Onde a Bíblia se silencia, não há mais voz. Agora, uma coisa é certa. O quê? Passou. Chorou. Já sentiu a dor da perda lá. E agora? Ela está a caminho do cemitério de Naim. E por onde ela passa, pastor? Pelo mesmo caminho. E parece que eu estou vendo dentro de uma visão introspectiva a mulher dizendo, de novo? Eu me preparei para outras, mas de novo? Eu até me preparei para outros embates, mas de novo? Só tem um detalhe, querido pastor Silas, filho, ela está acompanhada de uma grande multidão. Lucas não abre o leque, mas nas entrelinhas tem pelo menos 3 grupos distintos aqui, sem forçar a barra, se utilizando da cultura. Por quê, pastor? Porque o primeiro grupo é as carpideiras. Quem são elas, pastor? Se vestiam de preto, dos pés ao alto da cabeça, e no ambiente fúnebre tinham que pegar a terra do chão, jogar no alto da cabeça, tinham que chorar, dar gritos agudos, e tinha que ser tudo perfeito. Por quê? Porque era combinado um valor entre elas e a família do defunto, e no ato do sepultamento o dinheiro vinha para as suas mãos. O que está acontecendo, pastor? Gente querendo lucrar com a perda da mulher. 2, por mais que a família não tivesse uma condição privilegiada, economicamente falando, pelo menos 2 flautistas estavam ali. E qual é o fundamento, pastor? A tradição diz que um fúnebre sem lágrimas era um fúnebre falido. Também queriam lucrar em cima da perda da mulher. O terceiro grupo, e eu não vi a hora de falar deles. Por quê? São os coveiros. Só tem um detalhe. Qual, pastor? Coveiro nos dias da Bíblia não tem salário fixo. Como é que eles ganhavam, pastor? Bastava morrer alguém. Coveiro trabalhava feliz da vida. E eu não sei se vale glória a Deus, mas pega essa. Pedrinho, parece que eu estou vendo um olhando para o outro e dizendo, abre logo esse buraco. Cava logo esse negócio. Alguém se aproxima e diz, estão trabalhando felizes por quê? Está sabendo não? Morreu um menino dentro de Naim. E por aquilo que a gente sabe, o menino já está a caminho para ser sepultado. Gerou temor aqui agora, pastor Gesiel. Porque já tinha hora marcada para o sepultamento. Meu Deus do céu. Já tinha hora marcada para o sepultamento. E o que eu vou falar aqui é para acordar a penha inteira. E até o nosso pastor vai ouvir lá do outro lado em Portugal agora. Lá vai, por quê? Lá vai a viúva. Lá vai as carpideiras. Lá vai os flautistas. Lá vai a multidão. Lá vai o defunto. Tem coveiro trabalhando. Mas lá vem Jesus de... Oh meu Deus. Oh meu Deus, eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo. Bate na mão de 2 pessoas e diga, Jesus está chegando. Diga para ele. Não, você não fez. Você não fez, você não fez. Pentecostal muito educado fica feio. Quebra o protocolo, diga, você está no Aviva. Aproveita que é o encerramento e não economiza. Entrega tudo. Vai lá, capricha. Se ele não falar nada, chuta o pé dele. Só não dá para ficar de boca fechada. Diga, Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Eu venho no encerramento desta festa dizer: Deus ainda é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Vou liberar para quem tem mão levantada. Já levantou 3, já levantou 4. O Deus que começou a boa obra, Ele não faz obra pela metade. Satanás que pega suas trouxas, sai fora, porque não vai ter sepultamento. Oh, glória a Deus. Estou sentindo ele aqui. Quem está vivo dá glória. Quem está morto fica com a boca fechada, mas quem está vivo adora. Está chegando socorro. Está chegando socorro.
Vou falar até você entender. Está chegando socorro. Está vindo da onde você menos imagina. Deus ainda é aquele Deus que trabalha no limite. Eles estavam cantando aqui e eu ouvi a palavra profética que saiu da boca de um deles. Há um Deus trabalhando no limite. Eu tomo posse. Meu Deus. Meu Deus. E se eu não dei tema para a mensagem, acabou de descer. Qual é o tema, pastor? Vai ter milagre no velório. Vai ter milagre no velório. Podem colocar água no fogão para fazer o café, para servir no culto fúnebre da tua história. O bule vai secar. Podem encomendarem as flores, vai murchar. Pode ensaiar o contralto, o soprano e o baixo, vai desafinar. Porque quem dá a última palavra aí é Jesus Cristo de Nazaré. Só tem um detalhe. Qual, pastor? No verso 11, Jesus vem. Da onde? De Cafarnaum. E é lindo o texto. Olha que lindo. Porque a NAA diz, e foi ele. Calma aí. Um dia ele ficou. Outro dia ele foi. Um dia antes, ele curou alguém ficando. Porque tem hora que é assim. Zaqueu, desce daí. Quero uma reação sua. Faz um manto aí que eu vou na tua onda e vou fazer o trabalho. Só que tem dia que ele vai. E aqui ele foi. Eu não sei se você vai pegar, mas vou liberar. Hoje ele vai. Você está aqui, ele está mexendo lá. Você está aqui, ele está trabalhando lá. Oh meu Deus, estou sentindo um negócio de Deus aqui. É que eu não posso dar lugar ao fruto do emocionalismo. Eu tenho que falar com muita responsabilidade. Mas eu estou pedindo um sinal, estou pedindo confirmação para Deus aqui. Está descendo um negócio aqui. E eu vou liberar uma palavra para essa casa. Levante as tuas mãos quem acredita. Levante as tuas mãos. Tem um avivamento batendo nas portas da vida de muitas pessoas aqui. Oh, glória a Deus. Não abaixe a tua mão. E eu conto agora com pelo menos 200 crentes canelas de fogo para abrir a boca. E por um minuto encher essa casa de glória. Porque eu acabo de receber a autorização do Espírito Santo para dizer que se necessário for, Deus vai mexer em Brasília, vai movimentar as cadeiras, vai entrar em computadores. O teu Deus ainda tira sono de gente. Te prepara, porque o que estava travado até agora vai destravar. Eita! Eita! De mão levantada, tem alguém que está acreditando no que eu estou liberando aqui? Arabacandarabahaya. Glória! A nuvem da glória de Deus está na Divec, na Penha. Eu não sei se tem dois que acreditam aqui. Se tem dois, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Então levante a tua mão e glorifica. Olha lá, vai começar. Mais baixinho, porque eu preciso que esse irmão entenda. Há uma glória de Deus aqui, gente. Meu corpo está arrepiado e não é o ar-condicionado, não. Eu já ouço a voz de Deus há mais de 20 anos. Não tem mais como se enganar. Tem algo reservado para o encerramento do Aviva. Só segura aí para você entender. Por quê, pastor? Porque mais do que pregar para a tua carne, eu preciso pregar para a tua alma. Mais do que falar aos teus ouvidos, eu preciso pregar aos teus olhos. Você vai esquecer o meu nome, mas não vai esquecer o que eu estou pregando aqui hoje. Até porque a mensagem é mais importante do que o pregador.
E eu preciso fazer você entender. O que, pastor? Jesus foi. Se você perguntar para o texto, para onde? O texto responde: a uma cidade chamada Naim. E aqui foi bondade de cidade. Era uma vila. Inclusive quem conhece o contexto histórico sabe muito bem que este lugar só tem relevância na história porque um dia Jesus passou lá. É por isso que não dá para se arrachar o recheio da bolacha. Não vai servir nem para embalagem. É por isso que não dá para se achar a última bolacha do pacote. Glória a mim, louvado seja eu, exaltado seja o meu nome, meu sobrenome. Por quê, pastor? Porque só te conhecem. Porque um dia Jesus passou. Só me convidam hoje porque um dia Jesus passou. E me perdoem a simplicidade, mas eu prego com a minha alma. Deus sabe o quanto o meu corpo físico está desgastado. Eu estou há mais de 20 noites pregando por todo esse país. Eu estava saindo do hotel. Minha esposa mandou uma mensagem dizendo: André, vai com calma. Eu sei que você é muito intenso no altar. Segura um pouco. Você não está bem, não está 100%. Eu falei: Rose, tem duas observações aí. Primeiro, filha, eu nasci no fogo. E não me contento com fumaça. Tem mais alguém aqui ou não? Se a minha banda já puder vir aqui, eu não vou fazer rodeio não. Já eu vou liberar o decreto de Deus e nós vamos orar. Agora segura, porque eu falei para ela: Rose, eu dormi na rua, eu passei por 14 casas de favor, eu dormi dentro de velório por não ter casa para morar. Pastor Silas, eu vim de uma comunidade em Osasco, na Grande São Paulo, tem 2 becos lá, eu morava em um, eu vi muita gente morrer lá dentro, e tudo que eu ouvia era Satanás gritar na minha orelha dizendo: vou te matar com o nariz cheio de cocaína, vai morrer com cigarro de maconha na boca. Perdeu, Satanás, perdeu. O meu Jesus vai aonde o legislativo não vai. O meu Jesus vai aonde o executivo não vai. O meu Jesus entra onde a polícia não entra. Pega na mão de alguém que está do teu lado, pega na mão dele, chacoalhe a mão dele e diga para ele: isso não é monotonia, não, é profético. É profético. Diga para ele: Jesus vai entrar em Naim. Jesus vai entrar em Naim. Se o diabo está pensando que vai estragar a tua Naim, pega as malas, Satanás, sai fora, porque a última palavra é ele. É o cortejo vindo daqui. Jesus vindo do outro lado. Pastor Gesiel, meu irmão, Jesus não está sozinho. Amigo, o texto diz que ele está acompanhado de 2 grupos. Número 1, uma grande multidão. Eu tenho que falar. Posso ou não? Porque tem 2 multidões no texto. Uma está acompanhando a vida. A outra está acompanhando. Então quer dizer que defunto também atrai multidão? Então só o fato de ter milhões de seguidores
Então o fato de ter milhões de visualizações não pode ser termômetro para saber se está vivo. Posso abrir a caixa da ferramenta com muito temor? É por isso que, em vez de ficar dando moral para esse pessoal midiático, que você nem... Eu não estou falando de gente que tem chamada. Eu estou falando de gente que você nem sabe onde congrega. Não sabe aonde toma ceia. Não conhece pastor, não sabe quem é a esposa. Não sabe de qual raio partiu, não sabe aonde dizima. Fica dando mais moral para esse pessoal do que o pastor da tua igreja. Uma das características do anticristo é confundir a fé. É o pluralismo, é fazer parecer que é evangelho e não é evangelho. E se não marca nada do que eu estou pregando aqui, me perdoe, é que eu recebo a autoridade de Deus aqui. Me perdoe a minha pequenez e a minha simplicidade. Mas se não marca nada do que eu estou pregando, marca só isso, eu vou embora no lucro. Qual é a palavra, pastor? O evangelho do meu Jesus não é colorido. O evangelho do meu Jesus tem cor de sangue. Não se empolgue com números. Deus não se empolga com performance. Eita, glória a Deus. Não era nem para ter entrado aqui, mas já que foi, já foi. Por quê, pastor? Porque o segundo grupo que está acompanhando Jesus são muitos dos seus discípulos. Não é 12, muitos. Também não é os 70, muitos. Cresceu. Só tem um detalhe. Abro um parênteses e já explico. Por quê? Porque uma coisa é multidão, outra coisa é discípulo. Multidão só consome. Multidão oscila. Multidão vai no movimento. Multidão está hoje e não pode estar amanhã. Discípulo não é por aquilo que ele dá, é por aquilo que ele é. Para não ficar nas minhas palavras, é só ler Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Jesus está subindo um monte, o texto diz que vendo a multidão. No verso 2, Jesus abre a boca, ele está sentado, abre a boca para ensinar. E se você ler o texto com calma, você vai ver que quem se aproxima para ouvir Jesus ensinar não é a multidão. São os discípulos. Porque multidão só quer um movimento. Discípulo tem compromisso. Discípulo senta para ser ministrado. Discípulo ouve. Em João capítulo 6, Jesus pregou uma mensagem poderosa. A multidão, hashtag vazou. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Aí se não der glória agora está ruim. Pedrão tomou a palavra e disse: para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós. Não é para onde, porque não se trata de uma geografia. Se trata de uma pessoa. Eu não quero ferir o teu princípio de fé, o teu credo religioso. Eu não faltei na lição da ética. Mas como pregador do evangelho, eu não posso deixar essa verdade debaixo do tapete. Essa pessoa não é Charles César Russell, não é Guilherme William ou Hitler, não é Buda, não é Joseph Smith Jr., não é Allan Kardec, não é o Deus que o salmista Davi apresenta na Bíblia dos crentes do Salmo 115 e dos amigos católicos o Salmo 113. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas
não anda, tem garganta, mas nem o som sai da sua boca. Vou falar até você levantar a mão e dar glória. Por quê? Porque essa pessoa aqui é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, defensor dos fracos, luz do mundo, sal da terra, estrela da manhã, a raiz de Jessé, autor e consumador da nossa fé, Jeová Jiré, Shalom, Nissi, Rafá, Samar, Sabaote, Yeshua Hamashia. E eu tenho uma notícia para te ver aqui: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele caminha aqui. Ele caminha aqui. Ele está caminhando entre nós. Ele caminha entre os castiçais. Oh, eu estou sentindo algo poderoso aqui. Eu não vou fazer a rodeio, eu já vou liberar a palavra e nós já vamos orar. Eu só preciso que você entenda. Olha o texto, gente. E aproximando-se ele da porta da cidade. Oh, querido, eu não vi a hora de chegar aqui. Pastor Lucas tem pelo menos 4 portas. Pastor, mas textualmente tem uma. Verdade. A porta da cidade, mas tem 4. Não, aí o senhor... Não, é porque a gente lê a Bíblia muito rápido e às vezes a gente não enxerga. John Stott dizia desossar. Quando você desossa, você encontra mistérios aqui. E nem precisa sair. Não precisa nem usar extra bíblico, não. Flávio José, não, está aqui, ó. Pastor, sério? Sério. Tá, tem a porta da cidade. Cadê a segunda? Da casa da mulher. Ela morava em uma casa. Já tem 2. E não deu glória a Deus agora porque não quis. Você me deu uma moral aí dando glória a Deus. Por quê, pastor? Porque ela está a caminho do cemitério. Opa! Pastor, está faltando uma. Vamos fundamentar com o texto? João 10, 9. Foi Jesus quem disse: Eu sou. Eu sou a porta. Então tem 4. E aonde aplica, pastor? A casa da mulher está falando da posição que Deus colocou. Está falando do ministério que Deus confiou. Está falando do sonho que Deus te deu. Está falando da promessa que Deus te fez. Está falando da sua família, da sua casa, a sua igreja, o CEP. Você sabe o que significa para você aqui hoje. Tudo que Satanás quer se utilizar dessa crise que você está passando para arrancar dessa porta. Ah, meu Deus. No contexto imediato ele até conseguiu. Por quê, pastor? Porque está no texto. A mulher está em direção da porta da cidade para atravessar e terminar na porta do cemitério. Já passou da porta da casa. Só que é retórica. Mas eu preciso perguntar: o menino morreu dentro da cidade ou fora? Dentro. Dentro de um spoiler, Jesus ressuscitou ele, sim ou não? Para Jesus ressuscitar, foi o menino quem saiu ou foi Jesus quem entrou? Então quer dizer que não é você que sai? Quer dizer que é Jesus quem entra? Quer dizer que Deus está rompendo o silêncio e está falando através da palavra da ciência? Porque alguém entrou aqui pensando em chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima, entregar para o pastor, procurar o líder. Só que Deus está falando na minha boca, não é você quem sai. Sou eu quem entro. Não é você quem vai sair de lá. Detalhe, Jesus ressuscitou ele aonde ele morreu. É onde você foi humilhado. É onde te quebraram. Eu não sei se você vai pegar, mas a porta da cidade está falando do lugar onde se aglomera o maior número de pessoas. Dentro do contexto, não tem praça. Ali funciona o comércio. E segundo a tradição, o tribunal, a porta, os juízes julgavam lá.
A pergunta que não quer calar: por que Jesus não ressuscitou esse menino, como fez com Lázaro, dentro do cemitério? Por que Jesus não ressuscitou esse menino, como fez com a filha de Jairo, dentro da casa? Como a Bíblia responde a própria Bíblia, simples: é porque poucas pessoas veriam o milagre. No caso dela, que ela mais está vivendo ali dentro daquele lugar, é discriminação. Parece que eu estou vendo alguém dizendo: já perdeu o esposo, agora perdeu o filho, só pode ser maldição esse negócio aí. Só tem um detalhe: o Senhor preparou todo um cenário. Vou liberar. Deus permitiu você ir até o limite, mas você não atravessa essa porta. Jesus está chegando para fazer alguma coisa. Me perdoe o meu português chulo e não me tenho como grotesco, mas o linguarudo vai ver, o fofoqueiro vai ver. Quem não acreditou vai ter que saber que quem escreveu a tua história foi Jesus. Vão sentir o cheiro do churrasco na tua casa. Prepara o culto de ação de graça, porque o milagre chegou. Meu Deus, você está crendo? Tem gente de mão levantada. A tocha deu um kung fu ali, é do manto, hein? Meu Deus, se adverte, gente. Está tomando posse do que está saindo desse altar ou não? Te prepara. Por quê, pastor? Porque tudo que Satanás quer é que você termine na porta do cemitério. Mas a porta é chamada Jesus. Ele está aqui hoje. Wiersbe diz que houve 3 encontros na porta da cidade. Na verdade ele fala 4, eu destaco 3. Wiersbe diz que o primeiro encontro foi entre essas duas multidões, a dos mortos e a dos vivos. A pergunta é: de qual lado você está? E não precisa ser expert em exegese bíblica para entender que do lado da morte, falsidade, hipocrisia, mentira, gente querendo lucrar em cima da perda dela. Inclusive, quando ela sepultasse o menino, uma das leis mosaicas afirma, dá indício de entendermos que nem direito de voltar para a sua própria casa ela teria depois. Se não tem um parente remitor, um parente resgatador, cada um vai para a sua casa. E ela, pastor? Essa é a multidão que está aí fora, multidão dos mortos. Só que a multidão que anda com Jesus é diferente. Quem anda do lado do vivo é diferente. Não sei se você vai pegar, mas o segundo encontro, o Wiersbe diz que foi entre 2 filhos únicos. A diferença é que um é filho único da mulher e o outro é filho único do pai. E o filho único da mulher, pastor, está morto. E o filho único do pai, pastor, ele está vivo. E aí é para a gente dar glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o terceiro encontro foi entre 2 inimigos, a morte e a vida. Pastor Silas, todas as vezes que a morte se encontrou com a vida, deu ruim. Inclusive arrodeou o Calvário. Até matou o rapaz que estava do lado esquerdo e o rapaz que estava do lado direito. Veio babando para matar o homem do meio. Chegou atrasada. John Wall escreveu sobre a morte da morte na morte de Cristo. Ih, bugou a cabeça agora. Vou devagar para ver se você pega. A morte da morte na morte de Cristo. Por quê, pastor? Porque a morte é consequência do pecado. E como a morte vai matar Jesus? Se Jesus é santo. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em tudo e em todas as coisas, porém não pecou.
Pastor, mas e aí? E aí, que segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo escreveu que ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 6, o texto diz que Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13, o texto diz que ele é o bendito que se fez maldito para nos resgatar da lei da maldição. Ele é o bendito que se fez maldito. Ele é o grande que se fez pequeno. Ele é o Senhor que se fez servo. João 1,14, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Na língua grega, tabernáculo. Ele mudou de endereço, ele deixou toda a sua glória para vir aqui. Filipenses 2, Paulo diz que ele tomou forma humana, só que não pecou. Não pecou. É por isso que a morte venceu o rapaz da esquerda e o rapaz da direita. Mas quando chegou, chegou atrasada. Por quê, pastor? A morte não tem poder contra Jesus. E eu não sei se vale glória, mas deixa eu ativar a palavra profética. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair do outro lado, mas você e a tua casa não vai ser atingida. Se tiver santidade lá, Satanás não toca. Vou liberar para quem tem glória. Por quê? Porque quando você lê Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que ele está dizendo? Quem dá a última palavra aqui não é a morte. Eu morro na hora que eu quero, eu vou embora na hora que eu quero. Quem dá a última palavra não é Herodes, não é Pilatos, não é Anás, não é Caifás, não são os Alexandres, não são os faraós, não são os fariseus. Quem dá a última palavra é Jesus. É Jesus. Quem acredita nisso, dá um salto dessa cadeira e abre a boca para adorar.